Bom, pessoal, começando aqui nossa apostila 3, né? Um pouco atrasado, mas vamos lá, são só 3 capítulos esse bimestre, tudo falando sobre população. Só que agora ele fala da Europa, né? População da Europa. Nós temos aqui, ó, algumas fotos mostrando a diversidade que tem dentro do continente europeu, né? E também essas senhorinhas aqui, ó. Por que essa foto dessas senhoras? Porque o continente europeu ele está passando por um processo de envelhecimento, né? Há muitos idosos no continente. Isso é o motivo, né, em partes, da Europa aceitar os imigrantes. Alguns deles, né? Que a propósito, olha a seleção de futebol aqui é da França, né? Da França. Nós temos aí jogadores que não são, né, de origem francesa, né? Não são dos franceses típicos. É uma seleção, como você pode ver, com bastante descendentes de africanos. Por quê? Porque há uma migração intensa do continente africano e de outros continentes para a Europa. Isso porque a Europa é um continente que tem diversos países desenvolvidos que acabam, né, oportunizando diversas oportunidades de emprego. Ó, né? Várias vagas de emprego, né? Oportunizando diversas oportunidades. Essa é boa, né? Então, a ideia disso aqui, logo no começo, é de mostrar para vocês a grande diversidade, né? Aí nós temos aqui um pouquinho de história da população europeia, né? Dá uma olhada aqui, ó. As influências europeias difundiram-se pelo restante do Ocidente. Quando nós falamos Ocidente, cultura ocidental, né? O Ocidente, ele não é só aquela parte que está a oeste do meridiano de Greenwich. Porque a gente usa o conceito Ocidente para se referir ao hemisfério oeste e Oriente ao hemisfério leste, tá? Mas não é só por isso que nós utilizamos o termo Ocidente. Ocidente tem a ver com a cultura europeia difundida pelo mundo. Por exemplo, né, o Papa. O Papa representa a Igreja Católica, que é, né, a religião predominante aqui no Brasil e em muitos outros países, né? Ele é um líder do cristianismo, que é a religião que tem o maior número de adeptos no mundo, tá? Aí ele continua, ó. Devido principalmente à expansão marítima e comercial dos séculos XV e XVI. Nesse período, os europeus levaram sua cultura à América por meio do processo de colonização. Mais tarde, durante o período neocolonialista, territórios da África e da Ásia também passaram a ser intensamente ocupados, explorados. Então, a Europa, ela vai desempenhar um papel de influenciadora em todos os continentes, né? Não só aqui na América, nós aqui no Brasil somos completamente influenciados, né, pelos europeus, né? Mas os europeus eles não vão conquistar só a América, eles vão conquistar o mundo, né? E aí quando a gente fala de Ocidente, né, ó, dessa forma os países colonizados por europeus incorporaram vários aspectos da cultura e da organização desse continente, como os idiomas, o português aqui nosso, né? A estrutura política e econômica, pela adoção do conceito moderno de democracia e de capitalismo, e a religião. Nós somos capitalistas por quê? Porque o Papa, né? O Papa, ó, porque a Europa, né? Nós somos capitalistas porque a Europa adotou um sistema capitalista. E aí nós fomos colônias da Europa consecutivamente
o sistema acaba passando para a gente também. Aqui ele coloca, ó, principais línguas faladas na Europa. Nós temos aí grupos linguísticos, né? Nós temos latinos, germânicos, eslavos e outras, tá? Dentro dos latinos, eu quero que vocês observem, ó, nós temos o catalão, o espanhol, o francês, o italiano, o português e o romeno. Nós temos uma língua, né, o português, que é derivado do latim. Não está conseguindo entrar na aula? Uai, e não está aparecendo nada para mim, Júlia. Vai ser no SAS, ô Mariana. É simulado do SAS. Ô Júlia, pede para ela, sei lá, sair e voltar. Porque não está aparecendo nada para mim. Ela apareceu rapidinho e sumiu. Pede para ela trocar o e-mail, sei lá. Bom, vamos lá. Aqui dentro das línguas latinas, nós temos o português e o espanhol, por exemplo, né, que são parecidos, né? Por que nós nos chamamos latinos, né? Povos neolatinos? Porque o nosso idioma é derivado do latim, tá? Que é o idioma oficial do antigo Império Romano. Bom, aqui nós temos uma questão muito importante, que é a densidade demográfica. Se você reparar, há uma grande concentração, agora sim. Oi, Beatriz. Há uma grande concentração de população no centro europeu. Olha lá. Cada bolinha dessa representa 500 mil de habitantes. Agora, olha lá no norte da Rússia, norte da Finlândia, da Suécia, da Noruega. Tá vendo? Olha a Islândia aqui. Muito pouquinha concentração populacional. Bem pouca gente. Tá? Aqui na Rússia também, ó, essa região aqui é de clima semiárido, desértico, né? Aqui também, ó, olha lá, aglomerados urbanos em milhões de habitantes, com mais de 15, olha lá, mais de 15. Então tem aqui na região em volta de Moscou, em volta de Londres, em volta de Paris, Dortmund, Londres, né, Istambul e em volta de Madrid. Tem vários municípios que rompem, né, os 500 mil. Então, vai ter aqui aglomerados em milhões de habitantes, entre 10 e 15 milhões, mais de 15 milhões. Então, destaque aqui para Londres e para Moscou, né? Londres, na verdade só Londres aqui, em volta de Londres. Tá. E aqui, nós temos uma outra característica, que é a taxa de urbanização. Repare o seguinte, há uma nítida vantagem, né, uma urbanização mais acentuada nos chamados países do Ocidente europeu, os países da Europa Ocidental. Olha lá, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suíça, Reino Unido, Islândia, Noruega, Suécia, né? E aí os países do leste europeu, ó, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, né, ou Belarus, que está tendo um conflito agora por conta da reeleição do Lukashenko. Ele está sendo acusado de ter fraudado as eleições, né? Aí tem aqui a Ucrânia. Olha a Moldávia, pessoal. A Moldávia, o pouquinho de gente que tem morando na cidade, menos da metade mora na cidade. Olha aqui os outros países, ó, Sérvia. Não é a Sérvia, não. Isso aqui vai ser Croácia. Não, a Croácia é em cima. Acho que é Macedônia. Os paizinhos aqui da antiga Iugoslávia. Também muito pouca urbanização, né? Então a gente vê que a parte ocidental da Europa, ela se desenvolveu muito mais. Deixa eu ver. Ah, tá. Qual a população do continente europeu? 742 milhões, tá?
é uma população pequena, né? Se comparada com a China, por exemplo, a China tem o dobro de população, só que a China é um país, né? E a Europa é uma junção de mais de 50 países. Então, essa é a diferença, né? Mais de 50 não, dá quase 50. Só que a Europa, pelo fato dela ser pequena, a gente pode dizer que tem uma população relativamente elevada. Contudo, nos últimos anos, a população tem encolhido. Por quê? Porque as pessoas não querem viver não querem sair tendo muito filho, né? Elas têm um filho, no máximo 2, e muitos casais acabam optando em não ter filho. A mulher nesses países europeus, né, nessas nações desenvolvidas, elas têm um papel muito mais ativo no mercado de trabalho. Então, de um modo geral, 70% da população europeia vive nas cidades, tá? E com algumas grandes metrópoles, né? Como Londres, Madrid, Moscou, Paris, Berlim, Roma, São Petersburgo, que é uma cidade russa, já foi a antiga capital russa. E essas grandes cidades, elas aglomeram boa parte da população, olha lá, 25% da população europeia. Aí nós vamos para a qualidade de vida. O que é importante a gente entender aqui? Não existe nenhum lugar do mundo que tenha tanto país desenvolvido com tanta qualidade de vida quanto o continente europeu. Eu estou falando de continente, tá? Então esquece o Japão, a Coreia do Sul, Hong Kong, esses países, esquece. A gente está falando de Europa. Olha como é verdade essa tabela que tem aqui do lado, ó. Nós temos aí 20 nações, os 20 maiores IDHs do mundo. Repara lá, ó. Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha, Islândia, Suécia, Holanda, Dinamarca, Finlândia, Reino Unido, Bélgica, Liechtenstein e Áustria. Então nós vamos ter 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13. Dos 20 maiores IDHs do mundo, 13 são de países europeus. Isso mostra que a Europa, realmente, em termos de qualidade de vida, ela tem um grande destaque. Inclusive, olha ali quem vai ficar no meio dos europeus. Hong Kong, que na verdade nenhum país é direito. Hong Kong é uma cidade-estado. Tá? Austrália, sempre muito boa, Austrália também. Singapura, que também é uma cidade-estado. O Canadá, também todo mundo sabe que tem uma ótima qualidade de vida. A Nova Zelândia, os Estados Unidos, olha lá, os Estados Unidos vai aparecer em 15º, com bom IDH também. E o Japão, com 915. Então, o que o IDH leva em consideração mesmo? Vocês lembram? Expectativa média de vida, média de escolaridade, né? E a renda por habitante. Então, muitas vezes, por isso que você vê assim, nossa, professor, mas os Estados Unidos é tão rico, eles têm o maior PIB do mundo e só aparece em 15º? Porque a Noruega, apesar de não ter um PIB tão grande assim, ela tem uma população muito menor, né, do que a dos Estados Unidos. Então, quando você faz a divisão dessa riqueza, ela acaba ficando mais homogênea, né, mais bem distribuída, tá? Vamos lá. Contudo, tá? Não é todo lugar que tem isso aqui não, ó. Estado do bem-estar social. Não vai pensando que toda a Europa tem ótima qualidade de vida. Porque se você parar para pensar aqui, ó, dos 13 países que são destacados entre os 20 maiores, nenhum é dessa região aqui, ó,
Nenhum. Nenhum é da Europa Oriental. Todos são da Europa Ocidental. O que é o estado do bem-estar social? É aquele que o governo, ele tem um papel, ele tem uma função de dar qualidade de vida para as populações. Tá? A função do governo é oferecer uma boa educação, um bom sistema de saúde e, né, a gente viu agora durante essa pandemia que nem todos os países têm condição de ofertar isso para a população, né? Principalmente quando a gente pensa na saúde. A Itália, ela sofreu muito com a pandemia do coronavírus, né? O sistema de saúde deles não dava conta de atender todo mundo. E aí nós vimos que o nosso Brasilzão aqui, né, por mais que seja subdesenvolvido, se a gente for analisar a letalidade aqui no Brasil da doença e na Itália, aqui no Brasil foi muito menor, está sendo muito menor a letalidade, né? A gente mesmo, o brasileiro não entrando nessa onda de quarentena, né? A gente não segue muito bem a quarentena, aqui no nosso quarentena de 6 meses, né? Mas mesmo assim não matou tanta gente. E em partes a gente pode atribuir também ao nosso bom sistema de saúde que nós temos no Brasil. Um sistema universal, né? O SUS, que a gente reclama tanto, fala tanto do SUS, mas que tem uma base para atender a necessidade do povo. E os países europeus ficaram bem fragilizados. Mas a ideia do bem-estar social é que todos tenham aquilo que é básico, tá? Aí eu estava falando para vocês da população do leste europeu, tá? Esses daqui não têm um índice de desenvolvimento humano tão bom quanto dos demais, tá? Olha o que ele diz. Não experimentaram o mesmo ciclo de crescimento que outros países europeus. Isso se deveu ao baixo grau de investimento soviético na indústria de bens de consumo, além de gastos com a indústria bélica. Como se pode observar, os dados da tabela anterior abarcam apenas os países do oeste europeu. Então, os países que eram socialistas não conseguiram se desenvolver tão bem quanto os antigos aliados dos Estados Unidos. A Europa tem um problemão, mudando o foco agora um pouco, a Europa tem um problemão relacionado à população, que é o envelhecimento da população. Tá? A população europeia, ela vai começar a, de um modo geral, encolher. Já tem país que isso é uma realidade. Esse gráfico aqui, ó, ele é muito bom para entender a dinâmica. Ele mostra a taxa de natalidade e mortalidade. A diferença entre a natalidade e a mortalidade, a gente chama de crescimento vegetativo. Tá? Então perceba que nessa primeira fase, a fase pré-transição, nós temos aqui, ó, natalidade elevada, mortalidade elevada. Idade média era inteira assim na Europa. Tá? Nascia muito, morria muito. Quando nasce muito, mas morre muito, o crescimento vegetativo é baixo. Só que na segunda fase, olha o que aconteceu. A natalidade continuou alta, só que a mortalidade despencou. Por que isso? Quando foi isso na Europa? Isso vai acontecer lá por volta do século XVIII. No final do século XVIII para o XIX. Que aí, com a Revolução Industrial, as condições de saúde, elas começam a melhorar. O acesso à alimentação, a medicamentos, começa a melhorar. O saneamento básico, né? De modo que se cai a mortalidade, mas a natalidade se mantém alta, olha o que aconteceu com o crescimento vegetativo. Ele aumentou. Aí, nós tivemos uma queda substancial da natalidade ali por volta do século XX, começo do século XX,
mas principalmente após a Segunda Guerra. A natalidade despenca. E olha o que acontece com a mortalidade? Continua declinando. Então passa a morrer muito pouco, só que agora começa a nascer pouco também. O que acontece quando nasce pouco e morre pouco? O crescimento vegetativo é pequeno. E vai chegar uma hora que vai estar morrendo mais gente do que nascendo. Aí nós chamamos de crescimento vegetativo negativo. Tá? A Europa está envelhecendo. Olha a prova disso. Taxa de crescimento populacional em 2016. Se você olhar aqui, por exemplo, a Polônia, ela encolheu de 0 a 0,4. A Polônia, a Itália, né, a Macedônia aqui, a Espanha, Portugal, a Ucrânia, a Moldávia e outros. Né? Se você reparar aqui, ó, a Lituânia e a Letônia encolheu de menos 0,9 a menos 1,3. Não. A Lituânia, Estônia, Letônia e Lituânia. Isso, a Lituânia encolheu de 1,3 a 1,7. Negativo. Agora, repara esses aqui, ó, França, Reino Unido, Irlanda, Islândia, França, Bélgica, Holanda, né, os nórdicos aqui, Dinamarca, né, essa galera toda do norte cresceu, né, de 0 a 1,5. Só que quem é que impulsionou esse crescimento populacional? Não são as pessoas que estão tendo muito filho. Quem impulsionou foi os imigrantes, né? Foram os imigrantes. Diversos imigrantes cruzam o Mediterrâneo constantemente para chegar até a Europa. E também a galera que vem do Oriente Médio. Quando estava tendo aquela guerra mais intensa na Síria, o pessoal saía da Síria e vinha para a Europa. Pirâmide etária típica dos países europeus. Não é novidade para vocês isso aqui. Aqui nós temos um exemplo da Alemanha. Poderia ser a França, poderia ser a Itália, poderia ser Mônaco, poderia ser a Bélgica, qualquer país desenvolvido da Europa. O número de crianças é menor do que o número de idosos. Quem são os idosos? 60 anos para cima. Então, daqui para cima, idoso, até os 14. Dos 14 para baixo, criança. Há mais crianças, há mais idosos na Europa do que crianças. Tá? Olha o que está acontecendo com o crescimento populacional da Alemanha. Até ali por volta de 2005, quase 2005, a Alemanha cresceu. Dali em diante, ela vem declinando. E olha só, população de 80 milhões vai encolher daqui para 2100. Agora, a gente não sabe se de fato vai encolher porque os governos eles têm dado incentivos para as pessoas terem filho. Já viu isso? Incentivo para as pessoas terem filho? O governo paga em dinheiro mesmo, né? Só que tem que ser nativos. Na Alemanha, por exemplo, o governo paga para os casais terem filho. Países como Suécia dá ano de licença, maternidade, para a mãe poder cuidar do filho. A mãe fica um ano fora do serviço recebendo normalmente. Por quê? Porque o povo não quer ter filho. Na Rússia, os caras tiveram que fazer um feriado. Eu estava vendo uma cidadezinha lá, fizeram um feriado para as pessoas terem filho. Para as pessoas ficarem em casa e fazerem filho. O intuito do feriado é esse. Porque não tem crescimento vegetativo nesses países. Como o país se desenvolveu bastante, as mulheres, né, elas não querem mais ter filho. Não é o objetivo dela. Né? Ela não precisa ter filho para ser realizada. É diferente aqui do Brasil. Aqui no nosso país ainda há uma pressão muito grande
para que as pessoas tenham filho, né? Bom, dá uma olhada nisso aqui, ó. Essa tendência é preocupante para os governos. Qual tendência? De redução populacional. Por quê? Pois afeta diretamente a economia dos países onde ocorre. Se a população jovem e adulta diminui, igualmente diminui a população economicamente ativa local. Qual que é a preocupação? Se as pessoas não estão tendo filho e as pessoas estão vivendo cada vez mais tempo, vai chegar uma hora que eu não vou ter mão de obra e eu vou ter cada vez mais gente aposentada. E eu precisando ofertar aquilo que nós chamamos de estado do bem-estar social. Então você precisa ofertar qualidade de vida para a população, só que para isso precisa ter mão de obra, né? Olha o que ele mostra aqui nessa foto, na Suíça, ó. Os velhinhos fazendo caminhada aqui nas montanhas, ó, nos Alpes. A boa qualidade de vida na Suíça refletiu em um aumento no número de idosos no país. Na foto, idosos suíços fazem atividade física. Imigrantes. Bom, como a Europa não tem mão de obra suficiente mais, ela precisa importar essa mão de obra. Só que os europeus, eles não querem, os países não querem qualquer tipo de mão de obra. Eles querem a mão de obra qualificada, né? Só que aí, quem acaba indo para a Europa, na maioria das vezes, são imigrantes de baixa qualificação. Dá uma olhada nisso aqui, nessa tabelinha do lado. Ó. Países com maior aprovação de solicitação de refúgio em 2017. Alemanha em primeiro, 49 mil imigrantes. Itália, 37 mil praticamente. França, 22. Grécia, 16.500. Reino Unido, 8.400. Nossa, professor, mas se somar tudo aqui, não dá 150 mil imigrantes. Então quer dizer que tem pouco imigrante? Não, na verdade não. O que acontece é que isso daqui são as aprovações, né? Solicitação que foi aprovada, tá? Agora, a maioria dos imigrantes que estão dentro da Europa, eles são ilegais. Eu mesmo conheço um casal que mora na França, vai ver essa história. É um casal daqui do Brasil, eles são de Goiás. E eles moram na França. E a mulher dele teve bebê lá no país, na França. Aí, se o bebê completar 5 anos de idade lá no país, eles vão poder, a mãe vai poder ganhar cidadania francesa também, e o pai, né, consecutivamente, vai estar casado com a cidadã francesa. Então, teoricamente, eles vão poder ficar no país. Né? Mesmo eles não tendo documento de permanência lá, os dois trabalham normalmente, trabalha tranquilo, alugam uma casa, né? faz tudo normal, como se fosse aqui no Brasil, e sem o documento oficial de permanência, o visto. Eles não têm visto. Se a polícia quiser pegar eles e mandá-los de volta para o Brasil, pode fazer à vontade. Não vai ter problema nenhum. Tá? Então, o governo sabe que existe muito imigrante ilegal, só que mesmo assim ele acaba ficando quieto. Ele se omite. Por quê? Porque a Europa precisa de mão de obra. Tá bom? Vamos lá. Só que, infelizmente, muitos desses imigrantes que eles vão nessa situação aqui, ó, que a gente vê nas fotos. Gente, esse bote aqui, esses botes, vocês acham que eles têm um mínimo de segurança? Não, né? Não tem nada de segurança. E o que acontece é que toda vez que acontece uma tempestade no mar, né? Ou que o mar está agitado, tem bote desse aqui que fura, que estoura, e aí o povo fica tudo à deriva.
E aí sempre tem gente morrendo na tentativa de cruzar o mar Mediterrâneo, tá? Sempre tem. Tem casos que ganham repercussão, né? Como daquele menininho sírio que foi encontrado morto numa praia da Turquia. Tava tentando fazer a travessia com os pais dele. E aí os pais e ele morreram. Todo mundo morreu afogado. Dá uma olhada nesse dado aqui, ó. Grande parte desses imigrantes atravessa o mar Mediterrâneo sob condições arriscadas, fazendo a travessia em barcos precários e sem estrutura adequada, o que tem levado à morte um número muito elevado de pessoas. Segundo a Acnur, em 2017, cerca de 3 mil refugiados morreram tentando chegar à Europa. O que vocês acham? 3 mil morreu só tentando cruzar o Mediterrâneo. Morreu afogado. Esses botezinhos aqui até que estão bonitos. Quer ver? Olha isso aqui, pessoal. Olha esse barco. Olha o tanto de gente. E se vocês repararem, quase ninguém aqui está usando colete. Olha esse. Olha isso aqui. Alguns têm colete, outros não. Cadê? Olha isso aqui. Olha o tipo do barco. 1, 2, 3, 4 ali com colete, né? Mais alguns ali atrás. Olha esse barquinho, gente. Qualquer onda maiorzinha um pouquinho, já arrebenta, cara. Carlos, se afundar, morre, meu irmão. Morre. Por isso que só em 2017 a Acnur falou que morreu mais de 3 mil tentando fazer essa travessia. Tá? Se afundar, morreu, foi pro pau. Aí, separatismo. Conflitos. Conflitos dentro da Europa. Aqui nós temos uma região chamada de Cáucaso. Olha lá. Isso aqui é a Europa, tá? Tá bem na divisa aqui da Rússia, tá? Do Cazaquistão, do Uzbequistão, Turcomenistão. Olha lá. Bem na divisa. Isso aqui é a Armênia, a Geórgia e o Azerbaijão. Armênia, Geórgia e Azerbaijão. Além disso, né, nós temos esse daqui também, ó, que está no maiorzinho, ó. Moldávia, Ucrânia, Belarus, tá? Aqui dentro do Cáucaso há conflito gigante, cara, desde sempre. Por quê? Principalmente por questões étnicas. E a Rússia já comandou isso aqui tudo, porque eram nações soviéticas. Fazia parte da União Soviética. Belarus, Moldávia, Ucrânia, né, junto com Geórgia, Armênia e Azerbaijão, todo mundo era União Soviética. O que aconteceu? Os russos, quando eles controlavam isso aqui tudo, ó, Ásia Central, o Cáucaso e o leste europeu, quando era tudo União Soviética, controlada pela Rússia, né, eles fizeram um processo chamado russificação. O que é a russificação? O governo, ele mandava o povo russo ir em direção a esses países. Então mandava fluxos migratórios inteiros. Para quê? Para influenciar na cultura dos locais. O maior exemplo disso que nós temos é isso aqui, ó. É uma questão de atualidades, né? Apesar de ser de 2015, as questões aqui continuam acirradas. A Rússia veio e pegou essa região aqui chamada de Crimeia. Isso aqui era da Ucrânia. Só que 75% mais ou menos do povo que mora na Crimeia são descendentes de russos.
E aí eles pedem para fazer parte da Rússia. A Rússia veio e anexou. E aí a Rússia falou assim, quem tiver a fim de pegar a Crimeia, vem tomar da gente, né? Só que, isso aqui é Crimeia, que era ucraniana. Dentro da Rússia, há diversas regiões que querem se separar. Olha aqui, mais conflitos no Cáucaso. Olha aqui o Cáucaso. Geórgia, Armênia, Azerbaijão e essa parte aqui da Rússia. Cáucaso, essa região toda aqui, montanhosa, as montanhas do Cáucaso. Tá? Então nós temos aqui, ó, Artsakh, Cherkesses, Kabardino-Balcária, Ingushétia, Ossétia do Norte. Aqui grudada na Ossétia do Norte tem uma outra Ossétia chamada Ossétia do Sul. Ingushétia, Chechênia. Quem nunca ouviu falar da Chechênia, né? Carlos, você já ouviu falar da Chechênia? Não? A Chechênia é uma região que quer se separar. Olha isso aqui. Grozny, antiga capital da Chechênia. Foi alvo de intensos bombardeios russos ficando grande parte destruída, como observado na foto. Os russos foram lá e metralharam tudo. Cara. Até hoje tem esse conflito. E tem o Daguestão também, que pede independência. Perceba que a Europa não está em paz completa. Ótimo exemplo de separatismo é a antiga Iugoslávia. Isso aqui tudo era um país só. A Eslovênia, a Croácia, a Bósnia-Herzegovina, é a Bósnia aqui, ó, não estava lembrando. A Sérvia, tá vendo que tem umas achuras na Voivodina, em Kosovo? Porque dentro da Sérvia, essas duas áreas querem se tornar independentes. Tá? A Macedônia, Montenegro, né? Isso aqui tudo era Iugoslávia. Só que isso aqui, gente, é um monte de povo, de etnia diferente. Às vezes você fala assim, nossa, os europeus eles são brancos, né? São da mesma etnia. Não, cor de pele não quer dizer tudo sobre etnia, né? Vamos ver. O que mais? Ah, aqui, ó. Essa é uma baita atualidade. Separatismo na Europa Ocidental. Catalunha. Ano de 2018, os caras foram pra rua, meteram o pau, trocaram porrada com a polícia. Por quê? Lá em 2017, eles proclamaram a independência da Espanha. Só que a Catalunha é a região mais rica da Espanha. É como se você pensasse assim, São Paulo vai se tornar independente do Brasil. Imagina o Brasil sem São Paulo. Lascou, né? Então, mesma coisa para a Espanha. Só que aí os catalães, eles são a etnia à parte. Né? Eles já foram um país, uma nação independente, com um reinado independente. E aí foram feitas alianças com os espanhóis, com os portugueses. E aí era para a Espanha devolver a liberdade para eles. Só que aí durante o período das guerras, né, ficou cada vez mais difícil isso. E até hoje os catalães lutam por liberdade política. Eles alegam que eles não querem fazer parte da Espanha porque eles têm uma identidade nacional própria, têm um idioma próprio, né? E, sobretudo, porque, segundo eles, eles pagam mais impostos, né, do que o que eles recebem em troca do governo federal. Então seria assim, a gente produz um monte de dinheiro, manda para o governo federal, só que o governo ele não reverte isso em qualidade de vida para a gente. Sacou? E é isso. Pessoal, deixa eu parar aqui a gravação.